Fala galerinha, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Silas. Hoje eu trouxe mais um exercício muito legal para a gente poder resolver, dando continuidade à nossa playlist de espelhos esféricos. Gente, aqui é um exercício da EA 2024 bem interessante. Então, pega seu caderno, seu lápis, sua caneta e vem comigo. Um objeto real de altura H foi colocado em frente a um espelho esférico e estimático perpendicularmente sobre o eixo principal deste. A distância entre o objeto e a imagem é de 75 centímetros entre o objeto e a imagem. A imagem conjugada é virtual, direita e apresenta uma altura de 1/4 de h, que é a altura do objeto. Portanto, pode-se concluir corretamente que se trata de um espelho com uma distância focal igual a. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que preenche corretamente e respectivamente as colunas do texto anterior. Então, beleza, gente. A gente tem que saber, né, o tipo de espelho e, né, saber essa distância focal. Ah, sim, mas tem como saber o tipo de espelho sem fazer cálculo? Tem, pelas propriedades que ele nos deu. Para poder entender um pouco melhor, eu coloquei o seguinte, né? Fiz aqui um esquemazinho de um espelho. Tem ali, coloquei uma vela, por exemplo, né, um objeto. Ali em vermelho tem lá um espelho. E lá pequenininho, né, tem a imagem desse espelho. Você acha por que é pequenininho? Porque é 1/4 da altura, ou seja, é menor, né? E nesse caso também, né, é a altura, a distância entre eles, 75 centímetros, né? E como é uma imagem virtual na direita, está sendo projetada ali na parte de trás do espelho. Agora a pergunta é, que tipo de espelho é esse? É côncavo ou convexo? Se a gente reunir essas propriedades, né, sendo a imagem né, do objeto virtual, direita e menor, se trata de um espelho convexo. Silas, como que você sabe que é um espelho convexo? Porque o espelho côncavo também produz imagem virtual e direita. O que diferencia entre eles dois é o seguinte: é que o côncavo produz uma imagem maior e, nesse caso, o convexo produz uma imagem menor. Então, por ser virtual, direita e menor, é convexo. Beleza? Então, primeira parte resolvida. Espelho convexo. O que a gente tem que fazer agora é procurar, né, como achar essa distância focal. E vamos utilizar o que a gente tem, né, gente? A gente tem o quê? A distância entre os dois, a imagem e o objeto, e tem a altura, né, de 1/4, né, que é a altura da imagem em relação ao objeto. E a gente também pode chamar isso de ampliamento, né? Ampliação, ampliamento. Vamos lá, vamos começar a mexer. Primeira coisa é esse A, que é essa ampliação, né, esse ampliamento da imagem em relação ao objeto, que era dado pelo seguinte: I é menos I sobre O. I significa que é a imagem, o tamanho da imagem, e O, o tamanho do objeto. Beleza? Então, a gente também, é claro, né? Existe uma outra forma também de relacionar isso com as distâncias, que também é o seguinte: o A também é menos a distância do objeto até o espelho, e não, desculpa, da imagem até o espelho, dividido pela distância do objeto até o espelho, tá bom? O I é da imagem, o O é do objeto. Tudo isso, nesse caso, até o espelho, não entre eles, até o espelho. No caso ali, o vértice do espelho. Beleza, beleza. Primeira coisa é que esse A, ele vale 1/4, né? Porque ele é 1/4 da altura, então é 1/4. E a gente pode relacionar isso com a distância, né? Porque o que a gente realmente tem ali é a questão de mexer um pouquinho com a distância. Uma coisa que a gente tem que lembrar, gente, é o seguinte: é que, tá vendo ali? A igual a menos DI sobre DO, não é? A distância da imagem ao espelho ela é negativa. Silas, por quê? Porque ela está do outro lado do espelho. Então ela tem que ser negativa por estar do outro lado. Enquanto o objeto está de um lado, a imagem está do lado contrário. Então ela é negativa. Ou seja, esse menos da imagem, né, vai bater com esse menos da fórmula e vai ficar positivo. Então vai ficar o seguinte: o A 1/4, que é igual a DI sobre DO. Beleza? E a gente pode fazer o quê? Multiplicar cruzado, né? Então vai ficar DO igual a 4DI, né? Multiplicando cruzado. E o que a gente vai fazer com isso, Silas? A gente vai utilizar a informação que o texto dá, né? Que fala que a distância entre o objeto e a imagem é de 75 centímetros. Ou seja, a gente vai fazer justamente isso, vamos pegar essa distância entre o objeto e a imagem, né? A gente sabe que se somar, né, a distância do objeto ao espelho e aí da imagem ao espelho, né, é a distância do objeto até a imagem, que é 75 centímetros, beleza? Então, beleza. Lembrando mais uma vez que o DO é a distância do objeto ao espelho e DI é a distância da imagem ao espelho, beleza? Tá, então no lugar de DO a gente vai colocar 4DI.
Então vai ficar o seguinte, vai ficar 4DI mais DI igual a 75. E 4DI mais DI é 5DI, né? Então fica 5DI igual a 75, só passar o 5 dividindo 75. Então a gente vai ter que esse DI vai ser 75 dividido por 5, que vai dar para a gente um valor de 15 centímetros. Então a distância da imagem até o espelho é 15 centímetros. Ah, se ela é negativa, beleza, elas estão a ficar menos 15, né? Porque ela realmente vai ser negativa, e principalmente quando a gente for calcular a distância focal, beleza? Então 15 centímetros falando do valor dela, do módulo. Para poder achar a distância do objeto até o espelho, é só fazer 75 menos 15, né? Porque se eles somaram dá 75 menos 15 vai ser essa distância do objeto. Isso vai dar para a gente uma distância de 60 centímetros. Então a distância do objeto até o espelho, 60 centímetros. Então já temos a distância da imagem até o espelho e do objeto até o espelho. Então a gente já pode calcular essa distância focal. Beleza? Se nós qual forma que a gente vai utilizar? Vou utilizar essa aqui, ó. 1 sobre f, f é a distância focal, é igual a 1 sobre d0, que é o DO, né, que é a distância do objeto até o espelho, mais 1 sobre DI, que é a distância da imagem até o espelho. Mas lembra que eu falei que a distância da imagem até o espelho ela é negativa? Então naquele lugar de imagem vai ficar um menos. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre f igual a 1 sobre 60, que representa a parte do objeto, menos 1 sobre 15, que representa a parte da imagem. Beleza? Tá, gente, isso agora é estilo de cada um de resolver. Como assim, Silas? Você pode fazer um MC, você pode multiplicar cruzado, depois multiplicar as bases. Tem várias técnicas. Eu vou utilizar uma técnica que é muito fácil, né? Eu poderia simplesmente fazer um MC, gente. Faz aí, você vai achar o mesmo valor. Tá vendo ali? O 60 embaixo, eu quero que todo mundo tenha a mesma base, né? O 15 ali não é 60, então... Mas eu tenho uma forma de transformar em 60. Se eu multiplicar 15 vezes 4 dá 60. Só que eu não posso fazer isso, porque eu vou estar alterando. Então, mas se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não altero nada. Ah, Silas, tem obrigado a fazer isso? Não, não é obrigado. Você pode fazer o MC, simplesmente. Mas eu vou multiplicar em cima e embaixo o 15. O 1 em cima por 4 fica 4. E o 15 embaixo por 4 fica 60. Então, assim eu não altero nada. Ou seja, fica 1 sobre f igual a 1 sobre 60 menos 4 sobre 60. Beleza? Beleza. E agora sim, para fazer a subtração, né? 1 menos 4 fica menos 3 sobre 60, né? Menos 3 sobre 60. Para achar o f, basta a gente inverter as duas frações. O f fica em cima e o 60 também fica em cima. Então vai ficar 60 dividido pelo menos 3 e o f sobre 1. F sobre 1 é só f. 60 dividido por menos 3 vai dar menos 20 centímetros, beleza? E se a gente for olhar ali, né? O espelho é côncavo, se focar menos 20, letra D. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado aqui na resolução e no vídeo. Se você gostou dessa resolução, se for uma resolução clara, né, direitinha, se considere deixar o seu like, né? E o mais importante, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, né? A melhorar, né? Ficar mais visível, né? Para que possa realmente ajudar outras pessoas, tá bom? E é claro, né? Se ficou alguma dúvida e tiver alguma sugestão, só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!